Ó, já tô arrepiando. Isso aqui é um ganho financeiro. Ele fala de muita prosperidade, muita abundância. Então, aceite a proposta, porque você dá conta. Olá, estrelas do signo de Gêmeos! Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde eu trago mensagens da espiritualidade, utilizando o tarô e o baralho cigano e alguns oráculos. As mensagens aqui são canalizadas, então é importante que você fique até o final do vídeo, porque pode vir fragmentado a sua mensagem, uma coisa que fala com você, uma coisa que não fala com você. E então aquilo que não for seu, você deixa que é de outra pessoa. E no final do vídeo, a gente também trata as energias. A gente faz decretos, mantras, orações, aquilo que precisar para melhorar, porque a ideia é que você saia daqui muito melhor do que você entrou. Então, eu já quero pedir o seu like, quero pedir que você comente comigo, que você fique até o final, porque o final é importante, que fecha todo esse trabalho que a gente fez aqui. Olha, eu tô arrepiando. Um período muito favorável. Porque quando a gente está todo machucado, a gente tem mágoas, ressentimentos, situações que a gente não esquece, tudo isso vai sintomatizando no nosso físico, vai sintomatizando nas nossas atitudes, vai sintomatizando naquilo que a gente tem de esperança. A gente vai perdendo a esperança, a gente vai achando que as coisas não dão certo para a gente vai tomando atitudes com base no medo e não na alegria, e então a vida vai ficando pesada, triste, sem brilho. E aqui esse processo de cura vem exatamente trazendo libertação para você de alguma situação, de alguma ferida aberta, que por mais que você tente, você vai, só consegue jogar para baixo do tapete porque ainda não se curou. Aqui está vindo a cura real. A carta do fundo é a não materialidade. Essa carta, ela fala de tudo aquilo que pode se manifestar, que ainda não se manifestou. Ela fala do poder da criação. Se a gente fosse falar como lei da atração, né? O que está escuro é porque ainda não veio para a matéria, então tudo é possível. Então, quando você entra nesse processo de cura, aqui você também renova suas esperanças, você percebe que tudo é possível, que você, se você curar a si própria, você vai curar a sua vida. A sua vida materializada é reflexo do seu coração, das suas emoções. Quando você muda essas emoções e você encontra essa luz, você vai materializar o reflexo dessa luz. Então, seja isso um relacionamento, seja isso prosperidade financeira, não importa onde tem essa dor, essa revolta, essa cicatriz, isso está sendo curado em você. O que mais, por favor, para Gêmeos? Por favor, o que mais? Ah, olha só, o florescimento de uma nova vida, Gêmeos. A vida que você espero que você tenha direito, como alguém que reencarnou, uma centelha de Deus, né? Um eu sou, é o florescer, florescer de uma nova vida, vem dessa sua cura. Você vai entrar no processo de estar em paz consigo mesma, e com isso as coisas começam a fluir. O florescimento é aquilo que faz com que as coisas germinem, projetos que deem certo, ideias que chegam na Terra, sonhos que se realizam. Lembrando que a segunda carta que saiu para você foi a não materialidade. Então, assim, toda essa luz que você vê do florescimento, ela vem do universo de possibilidades. Percebe?
há um universo de possibilidades para você. E isso vai ser materializado de uma forma linda. Tô toda arrepiada, gêmeos, toda arrepiada. O que mais? Aqui está falando para você se permitir ir com a correnteza, se permitir se deixar levar, se permitir acreditar nas portas que se abrem para você e se permitir experimentar, se permitir viver situações diferentes ou coisas, experimentar coisas novas, aceitar os convites, deixar que a vida se manifeste, que você permita coisas novas acontecerem na sua vida. A gente vê muito decreto, eu aceito, eu permito, porque muitas vezes a gente barra nosso caminho pelos nossos traumas, pelos nossos medos. E aqui está pedindo que você se deixe fluir, permita viver situações, permita se arriscar, sair da sua zona de conforto. E a carta da comparação, ela é um alerta. Será que você não está insatisfeita com a sua vida porque você está comparando a sua vida com a vida de outras pessoas? Será que essa comparação do que você tem com o que o outro tem, ou do que você é com o que o outro é, ou de como a coisa funciona na vida da outra pessoa, não seja o que está te bloqueando? Porque o bambu, ele é flexível. O carvalho, ele é fixo. Ele dá estabilidade. Ambos têm sua função. Então, às vezes, isso aqui também representa falta de saber a sua missão de vida, de identificar o que você gosta, de identificar o que te faz bem. É um momento de olhar para você, esse processo de cura, e nesse processo de cura começar a tirar do seu caminho aquilo que realmente não te faz importância. Desculpa, eu ainda estou sarando da gripe. Aquilo que para você, você aprendeu que é certo, mas que para você pode ser diferente. A gente é educado nos conceitos da nossa família, das pessoas. Então, assim, o que é relacionamento, por exemplo, para sua mãe pode não ser as mesmas regras e estruturas para você. O que é sucesso profissional para sua família pode ser diferente do que é. E com certeza, hoje em dia, tudo está mudando. Antigamente, você ter sucesso profissional era você fazer carreira numa empresa. Hoje em dia, você pode fazer carreira sozinho, você pode, sei lá, entende? Criar sua empresa, trabalhar por conta própria, fazer sociedades. O mundo está mudando. Então, às vezes, é momento de você olhar e falar: peraí, isso aqui eu recebi, mas isso não funciona mais na minha vida. Essas orientações que amorosamente eu recebi dos meus familiares, das pessoas próximas, da minha mãe, do meu pai, enfim, isso não funciona mais na minha vida. Eu preciso olhar para a minha vida e me libertar. Entende? Às vezes esse coração machucado pode ser um relacionamento. E qual é o padrão que você teve para enxergar o relacionamento? Às vezes você enxergou, viveu, conviveu com um relacionamento tóxico dos seus pais, por exemplo, e passou a acreditar que é assim que se relaciona. E isso está te machucando, está ferindo e está bloqueando a sua vida florescer. Percebe? Então, aqui tem um processo de cura, e nesse processo de cura vem uma reavaliação mesmo, sabe? Do que é importante para você, do que você pegou das pessoas, o que te ensinaram, o que não tem a ver, o que te ensinaram, o que tem a ver. É o momento de você reavaliar todas as suas certezas. Porque nesse processo de cura, você precisa se libertar do peso que não é seu.
Se a vida te pede para ser ir contra a corrente e ser maleável, então não é o momento de você se tornar um tronco estável, com raiz. E, às vezes é momento de cortar as raízes, de se deixar levar, ser flexível, como o bambu, e não como um carvalho, um tronco de uma árvore centenária. Às vezes o seu momento é, opa, vou dançar conforme a corrente, porque isso faz parte do seu processo de cura. Então, aproveita esse movimento que está acontecendo para experimentar, aceitar as oportunidades, arriscar, sair da sua zona de conforto. Vamos dar uma olhada aqui no tarô. Não, não, tá. Eu penso e falo, não, não. Aí tem que pegar o que eles mandam. O que mais, por favor, para Gêmeos? A carta do diabo e um sete de Gládios. O diabo aqui com o sete de Gládios, ele tá falando muito de quando a gente tá para baixo, quando a gente pensa mal da gente, quando a gente acha que a gente não é capaz, ou quando a gente acha, sabe aquelas coisas que a gente fala sobre a gente mesmo, que é para baixo, que nos bota para baixo, e a gente comunica isso. Ah, eu tenho o dedo podre. Ah, eu sempre sou traída. Ah, eu nunca dou certo no trabalho. Ah, eu nunca tenho sucesso. Ah, eu nunca recebo ajuda. Eu não sei o que é que você repete sobre você mesmo que, que, que faz com que você vai perdendo a sua esperança. Então, assim, você está fazendo uma auto-hipnose também. Toda vez que você fala que você não é capaz, que você fala que as coisas são sempre assim com você, que é como se fosse, sabe, assim, pô, Deus não botou o dedo na sua cabeça e falou: você vai sofrer sempre pela mesma coisa. Você está fazendo isso. E cada vez que você repete, a sua mente, o seu consciente cria defesas e vai te isolando das experiências para você não sofrer esse medo. Então, toda vez que você diz que você tem o dedo podre, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que acontece? A sua mente fala, não, eu só escolho errado, então eu vou tomar cuidado. Eu vou começar a agir no medo. Então, as pessoas que poderiam ser legais na sua vida, o seu inconsciente acaba empurrando essas pessoas para longe de você. Você acaba desenvolvendo ciúme ou insegurança, tomando atitudes com base nesse medo de ter escolhido errado, de ser traída ou de ser largada. É, isso pode ser profissional também, tomando atitudes erradas profissionalmente, com medo de repetir padrões. Enfim, aqui está me falando de uma coisa que você tem que olhar que você faz com você mesma, que você mesma se detona, sabe? Se sabota. E curar isso. Esse é o seu processo de cura. Então, também ter consciência, ok, eu estou num processo de cura, graças a Deus, ou o Criador, enfim, os mestres, como você queira chamar, né? Essa energia, né, divina. Eu estou num processo de cura, beleza, mas eu tenho a minha parte nisso, eu tenho que olhar. Então, sabendo que eu penso e falo mal de mim, na hora que eu fizer isso, eu já falo, já corto isso. Ah, eu tenho dedo podre. Não, 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 não. Eu sou abençoada, eu sou abençoada. Toda vez que você detonar você, pode repetir, não, você é abençoada. Eu sou abençoada. Ou alguma coisa que você sinta que realmente quebra esse ciclo para você parar de materializar negatividade. Você está no momento em que você está materializando e a consciência de que você pode materializar
o florescimento, como você pode materializar a negatividade, tá no que você pensa, no que você sente, principalmente no que você fala sobre você. Nessa tiragem é sobre o que você fala sobre você, tá? O que mais, por favor? Olha, aqui o nome de Paulo está trazendo atrasos e obstáculos. Então, para alguns de vocês, essa situação já está acontecendo, esse ciclo de dor e sofrimento já está acontecendo há bastante tempo. Mas você está atrasando a libertação, você está colocando mais obstáculos. Então, tenha consciência de que a gente materializa aquilo que a gente coloca sentimento e pensamento. É a união do que a gente pensa com os nossos sentimentos que criam essa realidade. Então, você está materializando dificuldades pelo aquilo que você pensa sobre você. Então, é um processo muito de curar você de você mesma, sabe? De buscar ser mais amorosa com você, mais amoroso com você, curar o seu coração para uma comunicação amorosa. Às vezes a forma como você fala, porque eles estão falando muito sobre falar. Eu não sei se você fala mal de você ou se você tem um jeito de falar com as pessoas, que possa, de alguma forma, também afastar as pessoas. Aqui está me falando muito sobre a comunicação e ser uma comunicação amorosa para você, principalmente. Para parar de criar dificuldades na sua vida. Tá? Eles estão falando que para alguém aí, muito você percebe que você colocou os pés pelas mãos em várias situações e que você criou dificuldades onde não tinha, sabe quando a gente busca pelo em ovo? Eles estão falando para você olhar para isso, para você parar de buscar pelo em ovo, para você parar de achar. Ah, tá, tá. Eles estão falando que para alguém tem uma mania de perseguição, como se você achasse que todo mundo, de alguma forma, ou algumas pessoas, ou, enfim, você achasse que as pessoas, de alguma forma, querem te tomar o seu lugar, ou te derrubar, ou te trair, ou te ferir, porque você já foi ferida, óbvio, tudo bem, mas eles estão falando que isso está saindo do seu controle, vamos dizer assim. E isso acaba impedindo a vida de acontecer, de você ter sucesso nas áreas que você precisa conquistar, onde vai ter esse florescimento. Não, não. Cuidado com a mania de perseguição, o vitimismo. Cuidado com o que você está propagando ou falando, percebe? Aqui também saiu um três de copas para alguém, tá? Essa carta, ela tá trazendo um novo trabalho, uma nova colocação, ela tá trazendo alguma coisa nova. Pode ser uma viagem de negócios, sabe? Que surja, ou uma oportunidade de trabalhar em outro estado, outra cidade, alguma coisa assim, que você tá na dúvida se deve ir ou não. Tem essa coisa de ir com a correnteza, então se isso chegou até você, aceita, porque isso faz parte do seu caminho, tá? Então, qualquer oportunidade que está chegando aqui, seja uma viagem de negócio, seja trabalhar em outro lugar, seja conhecer uma pessoa fora, tem alguma coisa relacionada a você questionar se vai dar certo ou não, se você deve arriscar ou não. E aqui está falando, arrisca. Arrisca que está dentro do seu caminho. O que mais, por favor? Ó, realmente, dois de paus. Aqui tá me falando que você vai realmente receber uma surpresa, um convite, alguma coisa que vai te ajudar nesse processo. Mas que para você florescer, para que as coisas comecem a dar certo, você vai ter que arriscar, você vai ter que acreditar que é possível. Acreditar que você consegue dar conta, acreditar que isso pode realmente.
mudar e que você vai ter que ser mais maleável. Talvez tenha essa coisa de raiz que eles estavam falando, de ir contra, de ir a favor da corrente, de ser maleável, de quebrar as raízes, essa coisa de não sei o que vai acontecer no futuro, que essa carta também tem essa energia assim, tipo, tudo é possível. Então, para alguns de vocês, pode estar relacionado a viver uma situação completamente nova, ter que arrancar suas raízes e fazer raiz em outro lugar. Pode ser ir morar com alguém, pode ser voltar a morar com os pais, ou mudar para o interior, ou ir para uma outra cidade, ou mudar de país, ou mudar de emprego. Tem alguma coisa que você vai precisar cortar que para você era uma raiz e que isso agora é algo que impede a sua vida de seguir em frente. Então, aceite a proposta, porque você dá conta e que vai ser bom. Quando eles estão falando assim muito sobre uma mesma situação, é porque provavelmente você tem a tendência a não fazer, a se prender no seguro. E aí, assim, eles estão falando o tempo todo, não opte pelo seguro, seja levado. Às vezes a gente pede uma luz, um caminho, olhando para aquela situação, e aquela situação pode não ter mais luz e caminho. Vou dar um exemplo. Às vezes você está dentro de um trabalho, está seguro, estável, segura, estável no trabalho, mas ali não cresce mais, ali não tem mais para onde você ir. Não tem, não, é isso. Chegou ali e parou. É ali é o máximo que você consegue ir. E aí, de repente, aparece uma oportunidade, uma proposta para você profissional, que você vai ter que largar essa segurança, mas que pode te oferecer possibilidade de crescimento, ganhar mais e etc. Mas que não é seguro ainda, porque está começando. E se você deixar de aproveitar a oportunidade, você vai se manter ali naquele lugar. Então, quando eles falam muito sobre se deixe, se permita experimentar, é para você não ficar preso no falso seguro, porque nada é seguro de verdade na vida, tá? Então, isso que eles estão falando deve ser muito específico para alguém. Uma aguinha. Para alguém está relacionado a uma relação estável e uma nova paixão. E essa relação estável já está ali estabilizada e você e você isso pode estar invertido, tá? Espelhado. E mas você não sente mais aquele amor, aquela paixão e etc. Mas você olha para essa nova paixão e fala, ah, vou arriscar tudo por isso. Nesse caso, se for esta pessoa que está aqui, o que eles estão dizendo é seja maleável, vá com a corrente. Não é um conselho que normalmente se dá, né? Porque as pessoas elas estão falando, não, vamos ficar, não vai destruir, por exemplo, um casamento ou um relacionamento por algo que pode não dar certo. Mas aqui é exatamente essa energia, assim. Experimentar o novo, seguir a sua paixão, sabe? Tem um processo de cura nesse novo caminho. Então, se por acaso você é a pessoa que está na dúvida, é possível que, se você falar, não, eu não vou seguir essa minha paixão, eu vou me manter ali, esse me manter ali também não dura. Como é que eu vou dizer isso? Para alguém, tá? Para alguém. É porque eles estão falando bem nítido e eu estou enrolando. Aí eu estou levando bronca. Então, para alguém aí, tá? Eu peço desculpa pelo barulho, tá tendo uma reforma aqui há meses, então tá bem difícil gravar. Então, não sei se vocês vão estar ouvindo ou não. Estou tentando isolar. Mas, enfim, para alguém que está na dúvida se deve largar um casamento para começar para viver essa paixão com essa pessoa, estou falando sim. Porque se você não largar esse casamento, você vai largar essa pessoa e o seu casamento ele já tá fadado a fracassar. Então, assim, você pode ter optado em ficar, mas de repente você vai ser largada ou largado, tá? Então aqui eles estão falando.
para alguém muito específico. Se você está nessa dúvida, vai pelo novo. Vai pelo por onde o teu coração vai encontrar a cura. E para alguém, esse relacionamento feriu demais também. Por mais que possa ser estável, possa ser estruturado, é algo que feriu muito você. E a cura talvez não esteja ali. A gente não consegue se curar pedindo ajuda para quem tá nos adoecendo, entende? Tá? Então, recado dado, que eu fiquei tentando falar sem falar, até levar uma bronca. Vou pegar o cigano para ver se tem mais alguma coisa. Vou mandar aqui para Gêmeos, por favor. Para complementar, finalizar, por favor, para Gêmeos. Bom, Gêmeos, para alguém aí, tá? Isso aqui é um ganho financeiro, tá? Fim de algum sofrimento financeiro. O que que é um sofrimento financeiro? Você pode estar endividado e aqui está dizendo que você vai conseguir se livrar das dívidas. Você pode estar querendo comprar alguma coisa. Peixes, ele fala de muita prosperidade, muita abundância. Vindo de Cruz é libertação. Cruz é uma carta muito positiva. Então, peixes com cruz é realmente muito positivo. Seja lá o que você está vivendo na sua vida agora, aqui está vindo o fim do sofrimento e muita prosperidade, seja amorosa, seja financeira, seja uma vida próspera. Você olhar para sua vida e falar, cara, eu cheguei num lugar onde eu me sinto bem com a minha vida. Eu vou sempre ter coisas para resolver, porque a gente está aqui, a gente tem problemas, mas no geral, eu sou grata. Então, aqui é isso. No geral, eu sou grata. Estou me libertando de algum sofrimento muito grande. A cura com a cruz é libertação de sofrimento. E o resultado disso é peixes. Abundância, prosperidade. Peixes também representa gestação. Peixes representa lucro, boa sorte. O renascimento é uma carta muito poderosa. Então, seja lá como você se encaixa nisso, se esse ir com a correnteza, se permitir florescer, renascer, ter sonhos diferentes, materializar coisas, vai terminar em peixes. Você está muito bem, gêmeos. Só tenha coragem de seguir para onde a cura te pede. A cura que você necessita está em outro lugar, não está aonde você está. E essa cura pode ser, sim, profissional, sabe? Porque você talvez tenha tido situações ou profissionais de abuso, sabe? Onde você se sentiu incapaz, impotente, sem talento. Eu não sei o que tem que curar aí, mas isso aqui, olha só, tô toda arrepiada e assim, peixes com cruz é uma energia de deu certo muito melhor do que eu imaginava. Eu me libertei de uma situação, eu conquistei uma nova situação, eu me libertei de uma dor, eu consegui a felicidade em cima daquilo que era algo que me doía, e é muito melhor ainda do que eu esperava. É muito melhor ainda do que eu esperava. Vou pegar um anjo para a gente fazer um decreto, mas Gêmeos, o negócio tá bom aqui. Arcanjo Jeremiel, ele, essa carta não é fim de sofrimento, libertação? Pois é, aqui, Arcanjo Jeremiel, ele fala o quê? Que o pior ficou para trás. O pior.
superando as suas dificuldades. O pior agora está atrás e você está superando os seus desafios anteriores, ou seja, acabou. O que ainda precisa ser superado, você vai superar, mas o pior ficou para trás. Então, assim, para trás. Libertação, novo caminho, cura, florescimento, peixes, a materialização dos seus sonhos. Então, é um novo tempo na sua vida. Um novo tempo, gêmeos. Então, vamos fazer um decreto com o arcanjo Jeremiel. Ah, como é que funciona? A gente faz o decreto junto e depois no final eu faço um decreto simplificado, que é para a gente transformar esse vídeo num caderno coletivo de decretos e orações, potencializando, mantendo essa energia viva na nossa vida. Então, aí você escreve aqui desejando que o decreto seja abençoado de todas as pessoas, quem já veio e quem ainda vai vir, ok? Através da minha presença divina, eu estou aqui agora. Eu apelo ao bem-amado arcanjo Jeremiel, que mostre a direção, que ajude a superar as dificuldades e a seguir em frente, que corte qualquer vínculo com o passado de problema e dificuldade, para que eu supere sem carregar nenhum trauma, nenhum ressentimento, nada que atrase os meus passos. Eu sigo a minha vida abençoada. Eu recebo e estou pronta para o que o universo traz de abençoado para mim. Gratidão. Decreto simplificado. Bem-amado arcanjo Jeremiel, me dê força para superar os obstáculos. Gratidão. Então é isso, gêmeos. Um beijo, muita luz e até mais.